Multiplique dessa semana super especial. Falaremos sobre marketing esportivo. Vem comigo! O acelerador num kart, ele é muito importante. Acelerar de forma correta é a maneira mais eficiente que você tem para ganhar corridas e ser competitivo. E na vida não é diferente. Todos nós sentimos em algum momento a necessidade de acelerar. Acelerar nosso conhecimento, nossa influência, nosso bem-estar, nossa condição financeira. E o marketing esportivo não é diferente. Assim como no automobilismo, no kart, nem sempre o mais rápido é quem ganha as corridas. Quem faz as curvas de maneira mais segura, mais estratégica e mais planejada, geralmente são os pilotos que vencem a corrida. Vejam, num circuito estamos repletos de curvas e as curvas são o como fazer, dificuldade para muitos empreendedores. A primeira forma de se fazer marketing esportivo é utilizando-se do patrocínio, como todos nós conhecemos. É a maneira mais clássica, mais antiga e mais robusta de se patrocinar no marketing esportivo. Camisetas, atletas, modalidades, colocando a sua marca nas propagandas, nos outdoors e em tudo que envolver aquela publicidade específica, seja de um atleta, de um esporte ou de uma modalidade. Assim como no kart, a utilização do freio é muito importante às vezes nos nossos negócios. No automobilismo, a utilização do freio de forma correta e não ter medo de usá-lo te permite ter mais controle, mais estabilidade e também usar a velocidade de maneira estratégica nos pontos corretos da pista. Na vida não é diferente, você tem que usar o freio para evitar passos em falsos ou investimentos de forma incorreta, mantendo sempre o foco, energia nos seus valores, na sua missão e no seu foco. No marketing esportivo, como falamos essa semana, muitas emoções estão à flor da pele. Então a conexão da sua marca, produto ou serviço acaba sendo muito próxima do seu consumidor, pois o esporte mexe com as nossas emoções. Então o inverso também é verdadeiro. Caso você patrocine um atleta que de repente você não estudou muito bem os seus hábitos, os seus passados, um comportamento errado desse atleta pode colocar tudo a perder, porque você ficará vinculado à atitude que essa pessoa teve. Assim como no automobilismo, no marketing esportivo e na vida, a linha de chegada é o mais importante. Você pode fazer as curvas do jeito certo, acelerar e frear de forma consciente, mas você tem que chegar na linha de chegada e, de preferência, na frente dos seus concorrentes, não é verdade? Portanto, a mensuração das ações são muito importantes para você ver se realmente o dinheiro que você colocou, a energia que você está depositando num patrocínio, numa campanha esportiva, está te dando um retorno. E eu tenho uma boa notícia para você. Hoje, com o marketing digital, é muito mais fácil mensurar as ações. Você pode conectar as suas campanhas com o marketing digital e você terá um número muito exato do engajamento que você teve, dos cliques, das compras, do murmurinho, do marketing boca a boca e viral. Esta é uma forma muito fácil de você garantir de que a sua mensagem está sendo ouvida e, principalmente, transmitida da maneira correta para o seu público-alvo. Os suplementos vitamínicos Suplimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suplimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. Estamos de volta no segundo bloco do Multiplique, agora aqui com o Pedro Oliveira da Outfield, uma empresa de negócios do esporte. Pedro, obrigado pela presença, por aceitar o convite. Obrigado. Explica um pouquinho o que é negócios do esporte, o que a Outfield faz.
Bom, a Outfield é uma empresa fundada em 2016, a gente atua, né, com foco nos negócios do esporte e do entretenimento. A gente hoje tem tanto um braço de consultoria e prestação de serviço, em que a gente trabalha com clube de futebol, com confederação, com atletas, empresas desse mercado, e a gente também tem um fundo de investimentos em que a gente faz investimentos em empresas desse setor. Bom, a gente falou essa semana inteira sobre marketing esportivo, mas antes de entrar no detalhe, muita gente deve ter falado para você, não entra em futebol não entra em esporte, tem muita corrupção, tem muita informalidade. Como é que vocês conseguiram entrar realmente num setor que tinha pouca, talvez, processo, pouca formalização e colocou toda essa gama de serviço? Ele não tinha, na verdade ele tem, né? A gente brinca que hoje está melhor que ontem, amanhã vai estar melhor que hoje, o mercado está evoluindo rápido, né? Tem entrada de novos investidores, novos recursos, o movimento agora de transformação dos clubes em empresas ajuda bastante, né, no processo, mas para nós foi uma jornada bastante empreendedora, né? A gente, né, eu e o Lucas, o meu sócio cofundador, a gente não era desse mercado, a gente vinha de mercados tradicionais, então foi muito na lógica da gente tentar criar uma metodologia de consultoria diferente, apresentar isso para os clubes e dando a cara a tapa aí. Lá no começo a gente pegou alguns projetos de graça, né? Então para provar que a gente conseguia agregar valor para o clube, agregar valor para um cliente, e aí veio o primeiro cliente, o segundo, aí a gente conseguiu felizmente evoluir, mas o mercado hoje, 2022, ele está muito melhor do que ele era em 2016, quando a gente começou. E deixa eu te perguntar, a gente vê esse movimento no futebol, vamos falar de futebol primeiro, que é mais popular, as pessoas conhecem mais. Claro. Muitos clubes investindo em programa de sócio-torcedor, muitos clubes virando empresa, né? Eu sempre falei da aproximação do público e do privado, como é importante. Como é que esse movimento, como é que você enxerga para o empreendedor que está assistindo a gente, ou até mesmo para quem quer investir no esporte? O que isso ajuda? Bom, a gente tem o futebol como o principal mercado de entretenimento do mundo, né? Se você olhar para entretenimento como coisas que a gente faz na nossa hora de lazer, né? Hoje ele é o principal esporte do mundo, ele é o principal entretenimento do mundo, né? Você pega dados aí, a final da Copa do Mundo é o evento esportivo ou o conteúdo de entretenimento mais consumido do mundo, a final da Champions League depois. Então o futebol, ele está nas nossas vidas, ele é entretenimento, ele é produto. E acho que o futebol, principalmente o europeu, veio mostrando para o mercado global nas últimas 2 décadas principalmente, é que ele é um produto que, se bem trabalhado, ele gera muito dinheiro. E com esse dinheiro você pode reinvestir na parte esportiva, para ter atletas melhores, para ser mais vitorioso. E como qualquer mercado que vai se profissionalizando e vai atraindo mais recursos, o ar vai ficando mais rarefeito, né? Então se você não se organiza, não encontra formas de trabalhar melhor o seu consumidor, e aí entra a parte do programa de sócio-torcedor, a parte de atender melhor o seu patrocinador, agregar valor para uma marca que investe ali buscando se apropriar da relação do clube com o torcedor. Se você não vai dando esses passos para melhorar o seu posicionamento, a sua atuação enquanto clube, enquanto empresa, você vai ficando para trás, né? Como qualquer mercado, né? Se você não inova, se você não profissionaliza, você fica para trás. Exato, e no futebol brasileiro você já tem vários exemplos de clubes, alguns que estão caminhando nessa direção, né? A gente pega aí os exemplos principalmente de Palmeiras e Flamengo, que nos últimos 10 anos passaram por um período de reestruturação, e a gente vê o resultado claramente dentro de campo, né? São os 2 clubes que hoje dominam o futebol na América do Sul, né? Com o Libertadores, Campeonato Brasileiro, etc. E outros clubes já muito tradicionais aí, que eram muito fortes no passado, que não vêm trilhando essa curva de profissionalização, não vêm inovando, ficando um pouco para trás. Entendi. E por efeito de curiosidade, né? Copa do Mundo chegando, ela ainda é o maior evento esportivo do mundo. A gente estava conversando antes de gravar que ela gera aí em cerca de 600 milhões de pessoas conectadas no evento. Como é que está o ranking de eventos hoje? Copa do Mundo é o primeiro? Qual que é o segundo, o terceiro? A Copa do Mundo ela ainda tem uma penetração brutal, né, no mundo inteiro. A gente pegar a final da Copa do Mundo aqui no Brasil, 2014, é o evento esportivo mais assistido da história. Foi assistido por mais de 1 bilhão de pessoas, o jogo entre a Alemanha e a Argentina. E aí, em média, né, você tem ali a transmissão, a audiência média da Copa do Mundo está na casa desses 600 milhões. Depois você tem Champions League, que a final da Champions League também é um evento que está ganhando um peso global, né, diferente de todo o resto. Outras modalidades ali também performando super bem, né? Tem o Super Bowl, que é um evento esportivo muito forte, a Fórmula 1 fazendo um trabalho de reinvenção, principalmente nos últimos 4 anos, com um novo proprietário ali, trabalhando muito estratégia de marketing digital, desenvolvimento do conteúdo no Netflix para aproximar o torcedor da categoria. Então, como eu falei agora há pouco, né? Acho que a gente vem passando por um momento em que a tecnologia e as novas estratégias de digital, elas trazem novas formas de você trabalhar a relação com o consumidor, e quem está fazendo isso está sendo bem recompensado. Vocês trabalham no sentido também de abrir as portas para outras modalidades? E vou emendar uma segunda pergunta. As empresas que querem se conectar a esses outros esportes, como é que elas podem trabalhar de forma estratégica e eficiente isso?
A gente, na empresa, felizmente, a gente já trabalhou praticamente com todas as modalidades esportivas, incluindo esportes eletrônicos, que é um tema mais novo, disso também. Que envolve muito o mercado de games, o mercado de entretenimento. Mas falando de esporte tradicional, até hoje, acho que a única modalidade de grande relevância aí com a qual a gente trabalhou é o automobilismo. Então, tirando isso, né, praticamente todos os mercados, modalidades, confederações, atletas, a gente já teve uma atuação desde artes marciais, até rugby, até esporte neve, enfim, uma porção de temas que não são tão famosos ou tão populares como você falou aí do futebol. Então, no fim do dia, tem oportunidade para todo mundo. Acho que o grande elemento que, de novo, a tecnologia e as plataformas digitais trouxeram foi essa descentralização, né, dos meios de produção de conteúdo, a possibilidade de você, com uma confederação menor, uma modalidade menor, conseguir acessar diretamente o seu nicho do outro lado, né? Então, se pensar que historicamente você competia com o futebol para ter acesso na TV aberta. Hoje você não compete mais, você pode alcançar a sua audiência, seu consumidor final, por meio de uma rede social, por meio de um conteúdo que você mesmo desenvolva e coloque, distribua aí de alguma maneira. Então, acho que essa desintermediação, descentralização da forma de você trabalhar conteúdo, ela é muito benéfica para esportes de nicho. E aí entra toda uma lógica de como você consegue transformar esse nicho em algo relevante, em algo valioso. Então, a nossa proposta aqui, né, para todas essas confederações menores, atletas de esportes que não sejam futebol, é sempre você pensar que você está dialogando sim com um nicho menor, mas que tem muita oportunidade. Você trabalhar esse produto de uma forma inovadora, buscar novos elementos. Tem alguns cases super legais, assim, que não são tão conhecidos, mas você pega a Confederação Brasileira de Gelo, né, de gelo esporte, no Brasil. De modalidade de gelo. Uhum. Eles abriram uma arena para você jogar curling, para você patinar lá em São Paulo, no Morumbi. Olha só. Então é um negócio, assim, guardadas as devidas proporções, é interessante, é inovador, é diferente. O atletismo tem uma base em Bragança Paulista que eles trabalham um projeto de base super relevante, com bastante atleta. Então, cada um no seu microcosmo vem fazendo trabalhos super interessantes. Então a gente vê uma cauda longa aí do esporte. E às vezes o microcosmo ele é até mais engajado, né? Você atinge uma pessoa realmente interessada naquela modalidade, naquele conteúdo. E só para a gente fechar, Pedro, essa semana eu falei diversas vezes nas pílulas durante a semana sobre como fazer marketing esportivo, que hoje já é muito maior que o patrocínio na camiseta. Uhum. Como é que você vê que uma marca hoje pode ser bem sucedida com uma ação social, gerando talvez esporte, saúde, qualidade de vida para uma periferia, para comunidades vulneráveis? Vocês também trabalham essa parte? Com certeza, porque no fim do dia o esporte ele é uma política social, né? Então a gente fala claro, a gente tem que falar muito da forma de criar o financiamento para que isso aconteça, para que toda a cadeia produtiva do esporte se desenvolva, mas no final da cadeia você está impactando a vida de uma pessoa ou trazendo entretenimento para uma pessoa. Então você tem que ter sempre em mente esse lado da finalidade, do aspecto social da coisa. E olhando pela perspectiva das marcas, né, do mercado do anunciante, a gente sempre posiciona isso como algo super relevante para que eles entendam também que, claro, eu tenho que me comunicar com o meu consumidor por meio daquela plataforma esportiva que, por hipótese, me dá mais engajamento, né? Porque as pessoas têm uma relação emocional, então ao invés de eu... Funciona exatamente isso, né? O esporte, ele traz essa conexão emocional de uma forma muito mais forte que uma outra campanha, por exemplo. Se você pensar, né, no Palmeirense, que teve o começo dos anos 90 ali, super forte com a Parmalat, o Palmeirense lembra disso até hoje. Sim. O São Paulo campeão mundial com a TAM, o São Paulino lembra da TAM até hoje. Ou um exemplo de projeto que tem um impacto social muito legal e que não é tão falado é o projeto do Banco do Brasil com o vôlei, que revolucionou o vôlei no Brasil. O vôlei só é o que é no Brasil hoje, multimedalhista olímpico, multicampeão, por conta do que o Banco do Brasil fez no final da década de 80, final da década de 90, patrocinando a Confederação Brasileira e obrigando a Confederação Brasileira a desenvolver um projeto de base que trouxesse atletas, comunidades carentes para perto, dando oportunidade para que as pessoas tivessem... Ou seja, eu coloco dinheiro, mas eu quero ver projeto, eu quero ver começo, meio e fim. Eu quero ver impacto social e quero ver pessoas tendo oportunidade de mudar a vida delas. E é um projeto que aí já tem 30 anos que o Banco do Brasil está com a Confederação de Vôlei, e se a gente olhar começo, meio e fim, deu um baita resultado em nível global, né? Hoje o Brasil é o principal país do mundo no vôlei, tanto masculino quanto feminino. Bom, Pedro, obrigado. Acho que ficou bem entendido que marketing esportivo é muito maior do que patrocínio em camiseta. Vários cases legais que você trouxe. É uma pena a gente ter tão pouco tempo para falar de um assunto tão atual e que envolve tanto, né, empresa, torcedor e a nossa comunidade no geral. Mas se você se interessou e quer assistir esse conteúdo na íntegra, entra agora no meu YouTube, Danilo Magri, e a entrevista vai estar na íntegra para você conferir. Você gostou dessas dicas? Essa e muitas outras você só encontra aqui no Multiplique.